Rua Floriano Peixoto, 963, no centro de Fortaleza, Colégio Lourenço Filho, que a essa época aqui, 1938, ainda não era colégio, era o Instituto Lourenço Filho, fundado por Filgueiras Lima, o poeta, o educador, que disse uma frase tão bonita: a gente deve ensinar como quem reza. O professor deve ensinar como quem reza. Além dos poemas tão bonitos que ele fez e que deixou, ele que criou, e que é aqui o retratado, o biografado do livro de Juarez Leitão, Ensino como quem reza, exatamente, Vida e Tempo de Filgueiras Lima. E por que eu estou falando do Filgueiras Lima e do Lourenço Filho? Porque está hoje aqui conosco como dialogador o filho dele, também educador, e que hoje comanda esse centro de educação do Ceará, em nome do pai. Aqui está o filho, que tem o mesmo nome, Antônio Filgueiras Lima Filho. É ele, o nosso dialogador. Que bom ter você aqui, Antônio. Que bom estar aqui também. E que me trouxe, claro, para abrir o nosso encontro, para pautá-lo, inclusive, é um livro do nosso Juarez Leitão, com o qual eu abri o programa de hoje, porque exatamente tem uma foto do Filgueiras Lima, o poeta e fundador do Lourenço Filho. Vamos começar por aqui? Vamos. Dessa herança do pai, dessa frase tão linda que ele disse: eu ensino como quem reza, que é o título do livro. Poderia ser o primeiro tema para o nosso encontro. Com a alma genuflexa. Com a alma genuflexa, ainda tem isso. Exatamente. Coisa linda. Ensina como quem reza com a alma genuflexa. Como é que você interpretaria essa frase? O que ela significa? Como é que ela atravessa o seu sentimento, a sua inteligência? Para o meu pai, o Filgueiras Lima, ele era um professor que se dedicava enormemente à tarefa de dar boas aulas. Ele preparava aquelas aulas com afinco e tinha aquela dedicação de quem vai dar a primeira aula da sua vida, apesar de ele ser professor há praticamente 50 anos. E eu lembro dele nessa época aí. Ele era professor da Escola de Administração, era professor do antigo curso normal do Lourenço Filho, e ele preparava com amor e dedicação essas aulas. Eu ensino como quem reza, mas é uma complementariedade, há um complemento na frase, né? Eu ensino como quem reza... Com a alma genuflexa. Com a alma genuflexa. E o que isso significa? Porque eu sei que isso deve tocar enormemente você, porque você também é um educador. Seguiu os passos do pai. Aliás, a família toda muito ligada à educação, à herança do Colégio Lourenço Filho. O meu irmão mais velho foi diretor do colégio por muitos anos, eu sou diretor há muitos anos também, e hoje quem, vamos dizer assim, toca a operação Colégio Lourenço Filho, na parte executiva, é meu filho, que tem o mesmo nome que eu, sendo neto. Antônio Filgueiras Lima Neto. Então Filgueiras Lima continua no Lourenço Filho. E, aliás, o homenageado, aquele que dá nome ao colégio, é o educador? O Lourenço Filho, O Lourenço sim. Filho. Ele foi, vamos dizer assim, mentor do meu pai na Escola Nova. Exato, um dos criadores da Escola Nova. Foi que ele... revolucionou o ensino no Ceará, em São Paulo e no Ceará. Ele veio chamado pelo governo do Estado. Pelo Justiniano de Serpa, se não me engano. Ele veio chamado pelo governo do Estado para implantar a reforma do ensino novo no Ceará. Tanto que eu aprendi a ler e as pessoas da minha idade todas sabem soletrar, eu não sei. Porque eu aprendi a ler já no método direto. De Lourenço Filho. Exatamente. Era um homem ligado à educação básica e que modificou o ensino das crianças, inclusive colocando educação física, crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, mas um investimento grande nessa formação, no letramento. Tanto que você disse que não sou letra. Não sei. Já aprendeu aprendi as palavras. Ler de uma forma direta. De uma forma com sintaxe já, não é? E também muito ligado à vivência de cada classe social. O Lourenço Filho, me refiro, né? O Lourenço tem uma vocação de ter muita sensibilidade com o social, trazer, que não dissociar o ensino da vivência social da criança. A parte, vamos dizer assim, era sempre muito valorizada e é muito valorizada ainda no Lourenço Filho, a parte extraescolar, que é
atividades complementares, né? Como, por exemplo, um concurso de poesia, de música. Sempre foi muito uma marca do Lourenço Filho. Você está me dizendo, a então, parte de esportes também. Você está me dizendo, então, em outras palavras, que o nome Lourenço Filho, o homenageado, não é só uma homenagem, não é só uma homenagem, é uma herança, de certa maneira, um legado do Lourenço Filho como educador, que vem lá dos anos 40, né? Não, acho que antes, até anos antes 30. Um pouco, dos anos 30. Pois é. Mas vem daí, dos anos 30, 40, 50. Ele teve no Ceará umas duas vezes, morou no Ceará um período. E você acha, então, que o Lourenço Filho, o Colégio Lourenço Filho, herda o pensamento, a estratégia de ensino do Lourenço Herda, Filho? porque meu pai, ele trabalhava... O velho Lourenço Filho. O meu pai trabalhava com ele na Secretaria da Educação. Daí que veio a admiração dele ao Lourenço Filho. E quando foi fazer um colégio, colocaram o nome do Lourenço Filho. Agora, é linda essa frase, é tão bonita a frase, que dá nome ao título, que dá nome ao livro, que intitula o livro do Juarez Leitão, o querido Juarez Leitão, que é um grande contador de história, um grande biógrafo, e que é essa frase do "eu ensino como quem reza com a alma genuflexa". Eu queria que você Isso tem a parte poética do meu pai também. Com a alma genuflexa, quer dizer, como se fosse uma missão quase divina. E é. Ensinar o aluno. E é. Eu acho que a escola, de uma forma geral, ela mexe na vida das pessoas e mexe na vida das pessoas para melhor. Você se educando, você melhora em todos os aspectos. Há muita, vamos dizer assim, noção na sociedade que a pessoa tem que estudar para vencer na vida. Eu acho que tem que estudar para ser feliz, para aprender, para gostar de aprender. O estudo não é só... Para gostar de estudar, né? Gostar de estudar, gostar de aprender. E aí, olha, me mostra aqui a foto que eu abri, agora eu já me perdi aqui. Eu quero mostrar a foto com a qual eu abri o programa, que é a foto da inauguração do Colégio Lourenço Filho, em 1938. Os estudantes todos da calçada, ali na rua da Florida Peixoto. E por que essa foto me toca tanto? É que eu fui aluno do Colégio Lourenço Filho. Claro que não em 38. Mas, digamos, teve 48, 58, 68, 30 anos depois, 68. Eu fui aluno do Colégio Lourenço Filho, fiz o 5º ano primário, o velho 5º ano primário, e era neste prédio, por isso que me emociona tanto esta foto do Lourenço Filho. Apesar dela ser de 38, mas eu me lembro que eu estudei neste prédio ainda, no velho prédio inaugurado em fevereiro de 1938, o Colégio Lourenço Filho. Mas sei que você também foi aluno. Foi. Praticamente estudei minha vida toda lá. No Lourenço Filho. Quando meu pai faleceu, eu fui estudar em São Paulo. Eu passei um semestre estudando no Colégio São Luís. E em seguida eu fui estudar, fiz um intercâmbio de estudantes do AFS, Intercultural Programs. E aí eu estudei um ano fora do Brasil. O nosso dialogador de hoje é o educador, diretor-geral do Colégio Lourenço Filho e bacharel em Direito, tem mais de 50 anos de formatura na área do direito e é empresário na área da educação, seguindo, portanto, a linha do tempo que passa pelo seu pai, que começa com seu pai, Filgueiras Lima, que, aliás, é nome de escola também, né? Com certeza. Ele é o nome da escola municipal Filgueiras Lima. Filgueiras Lima. Uma homenagem ao educador. Foi uma homenagem ao poeta feita pelo Hernando Shoa Lima. Que também trabalhou... Não, ele foi diretor do Lourenço Filho por muitos anos. Mas começou como bedel, não? Como inspetor de alunos? Eu acho que... No Lourenço Filho? Ele exatamente. Eu não lembro de quando ele era... Claro, nem eu, mas enfim. Mas eu já me lembro dele diretor da escola, né? Diretor da escola. Mas eu acho que tem essa história de que o Hernando Shoa Lima, que foi esse grande tribuno, advogado também, foi secretário de Cultura do Estado do Ceará, figura exponencial do direito. Na época que meu pai morreu... Ele foi bedel do Lourenço Filho, ele inspetor era secretário de educação. de aluno. Ele era secretário de educação. Na época que meu pai Exato. faleceu. E aí estavam reformando o colégio municipal. E ele, em homenagem ao meu pai, ele colocou Filgueiras Lima. Hoje esse prédio não existe mais, né? Esse prédio que eu já perdi de novo. Esse prédio aí, hoje ele é a Justiça Federal. É a Justiça Federal. Na Floriano Peixoto.
De novo, mostra aqui. Ele foi demolido, porque o colégio mudou de sede. Essa casa era da família? Não, essa casa não era da alugada. família. Era alugada. Era alugada. É a casa onde eu estudei, onde eu fiz uma parte. Onde eu fiz uma parte do meu, digamos, do primário e um pedacinho do ginásio, né? Lourenço Filho, tenho um orgulho de ter participado ali e tenho boas lembranças da minha infância, ou da minha pré-adolescência, digamos aqui, neste prédio da rua Lourenço Filho, da rua Floriano Peixoto, 963. Estamos aqui, então, com o respeito ao educador, ao empresário, mas, enfim, com uma certa emoção de estar aqui diante do filho, do fundador, e me lembrando como meu pai foi bonito, né? Meu pai, Almiro Vieira dos Santos, que disse, vou colocar meu filho para estudar do Lourenço Filho, né? E eu não morava ali pertinho, não, eu morava já ali onde o Dionísio todos, nós morávamos ali. E, no entanto, pegava um ônibus e ia estudar todo dia de manhã. Eu estudava no Colégio Lourenço Filho, criado por esse poeta, do qual nós vamos falar. Será que tem poesia aqui? Tem. Pegue aqui, diga uma poesia do seu pai, e eu posso dizer outra, para a gente mostrar um pouco, não só do poeta, não só do educador, mas também desse poeta que pertenceu à Academia Cearense de Letras, Filgueiras Lima. Se não me engano, ele tem um poema lindo chamado Língua Nacional. Língua Nacional. Língua dos canoeiros e tal. Seringueiros do Amazonas. Seringueiros do Amazonas. Podia ser isso. Deixa eu dizer esse precinho, um trechinho só. É um poema longo, mas eu me lembro muito desse poema. A gente dizia no colégio. Qual é que você escolheu? Eu já escolhi o meu. Língua Nacional. Eu não escolhi aqui. Não escolheu? Então, tem aí um Língua Nacional? Eu não sei, porque aqui não é uma antologia poética. Sim, não é uma antologia poética, claro. É uma biografia do nosso Juarez. É uma biografia do Juarez. Inclusive, ele é que escolheu essas poesias aqui. Mas veja, você tem tempo para escolher. Enquanto isso, eu vou anunciando a presença do nosso Antônio Figueiras Lima, filho, diretor do Colégio Lourenço Filho, que agora mudou de endereço, está lá na rua Barão do Rio Branco, né? Na rua Barão 2101, nós estamos lá desde 1970. Então, fez 53 anos este ano. Nessa nova sede? Na nova sede, que não é mais nova, né? 53 Sim, anos. 53 anos, 53 Mas para anos. nós que conhecemos a antiga, criada em 38... Ah, com certeza. Não é? E a gente fica comparando uma com a outra. Mas ele nos trouxe outros objetos que eu posso, enquanto ele escolhe ali, anunciar a vocês. Olha, obras de arte como esta aqui, não é? De Afonso Lopes, e nos trouxe uma bailarina. Uma bailarina, e não sei o que ele vai falar sobre. Mas eu queria tanto dizer um poema. Escolhe aí um poema, vê se você vê. Um poema o que eu nosso escolhi Figueira. do meu pai aqui é Bom Ser Bom. Vamos ver, vamos ouvir. É bom ser bom, meu pai e meu amigo. Eis-me ao teu lado a rezar, mas não ouves o que eu digo. Eu tenho o coração despedaçado de saudades, meu pai e meu amigo. Fui desde criança todo o teu cuidado. Cresci à sombra deste afeto antigo. Afinal, era só nosso passado, porque, ó Pai, envelheci contigo. Sereno e justo, Deus te fez um forte, entre as ingratidões de todo grau, que te feriram sem mudar-te o norte. Com a tua vida do mais puro tom, tu me ensinastes quanto é mal ser mal e me provastes quanto é bom ser bom. É ele, então, conversando com o pai dele. Com o seu avô. Esse soneto aqui, Que coisa linda. esse soneto não, esse poema aqui foi feito de improviso quando meu avô faleceu. Eu estava presente quando meu pai se despediu do pai dele, do vovô Silvino. As palavras dele foram essas. Você que me ensinou a ser. Que ser bom é tão bom, né? Mas o sentido é esse. Exatamente. Que Tu vale me a pena ensinaste ser quanto é mal ser mal e me provastes quanto é bom ser bom.
eu acho assim, bastante profundo. É profundo, é profundo. É. De que vale a pena, mesmo com todas as vicissitudes, os desencontros, que vale a pena fazer o bem. Continua procurando língua nacional. Será que não tem aí no índice língua nacional? Língua dos canoeiros da Amazônia, língua nacional. Tão lindo. Eu não sei se está aqui. Se está aqui. Eu acredito que esteja, mas eu não tenho certeza. Língua nem nacional. Que é um poema lindo sobre como a língua brasileira, como a língua portuguesa, sobretudo a falada no Brasil, tem uma sonoridade, como ela é canora. Inclusive, o poeta Filgueira se refere à língua canora, a uma língua que faz bem aos ouvidos, né? Que tem eufonia e que tem tantas variedades, dependendo das regiões em que ela é falada. O grande Filgueiras Lima, que nós estamos aqui homenageando. Mas enquanto a gente não encontra, eu queria colocar isso. Não tem no índice. Não tem no índice, né? Não. Colocar, porque então, nenhuma poesia no índice, né? Mas escolha uma outra aí, que lá no final do programa a gente pode dizer uma outra, mesmo que não seja a língua nacional. Mas eu queria colocar os outros objetos que você me trouxe. Eu estou vendo que você me trouxe 2 quadros, 2 obras de arte. Vamos começar por aqui, então? Vamos. Vamos começar por aqui. Por que você trouxe a nossa bailarina, tão linda, e o nosso jangadeiro, a nossa jangada do Afonso Lopes? A jangada, eu diria que é um dos símbolos do Ceará, né? E essa jangada aí, eu fui um filho, entre filho e neto do meu pai. Naquela época, ele tinha mais de 40 anos quando eu nasci. E eu era um menino do Filgueiras, com 6, 7 anos. E o Afonso Lopes, que era amigo do meu pai, deu esse quadro para ele e disse: aqui para você dar para o seu filho. Aí eu tenho uma estima muito especial por esse quadro por causa disso. O pintor entregou ao meu pai e ele me disse que foi me dado para eu te dar. E tem a ver, então, com você, porque eu visitei o seu gabinete lá, quando eu fui convidá-lo para o programa, e vi que o seu gabinete é cheio de obras de arte. Tem várias. Essa aqui é uma delas, talvez a menor, não no valor, em tamanho. Mas tem quadros imensos, tem vários artistas do Ceará. A maioria dos artistas cearenses eu tenho cearense, lá. Você tem lá. A maioria tem. E até outros não outros. nascidos no Ceará. Tem, exatamente. Não é? Mas o que é? Você pautaria a relação sua com a pintura, ou com essa paisagem? Na realidade, eu aprendi a gostar de pintura com meu pai. Meu pai era ele tinha bastante quadros. E às vezes ele até recebia de presente de pintores, que ele tinha um relacionamento muito grande no meio cultural do Ceará. A primeiro Salão de Abril, eu li, quem fez a apresentação escrita foi ele, sobre o que era o Salão de Abril, a importância do Salão de Abril para o Estado, para a cidade. Então, essa influência muito positiva, muito boa, foi do meu pai. Então, temos aqui duas obras de arte e 2 expressões, 2 linguagens. A pintura, não é? A pintura. E esse pequeno bronze. Dança! Que também é artes plásticas, né? Porque temos aqui um bronze, temos aqui uma escultura. Você quer falar da escultura ou daquilo que a escultura. Essa escultura representa uma arte que eu gosto muito, que é assistir balé. Ah, o balé. Mas ela é uma escultura que também me causa grande prazer, porque ela é de arte déco. Então eu gosto, eu acho ela bem bonita. E você tem uma preferência por art déco, né? Tenho. Por quê, hein? Principalmente nos bronzes. Eu acho o art déco, esculturas em art déco, eu acho muito bonitas. Um momento da humanidade muito... Sai da arte clássica, que é belíssima, e passa para um toque de modernidade que foi com a art déco, né? Sim. Art Nouveau e Art Deco. Aquele momento de transição para as rupturas, né? Modernistas lá na frente, né? Exatamente. Final do século XIX, começo do século XX, né? Exatamente. Com o Art Deco ou o Art Nouveau.
Art Deco e Art Nouveau. Eu gosto mais da Art Deco. Art Deco. Nós temos aqui do Art Nouveau, temos aqui uma certa referência no teatro. Zé de Alencar, que mistura tempos aí e formas. Mas engraçado, estava pensando aqui, que coisa linda, como a arte é bonita, no sentido de que, veja, nós temos aqui uma escultura em bronze, portanto, no material pesado, né? Oxe. Ó, aqui, ó. Pesadíssimo, vou botar ela para dançar aqui, ó. E, no entanto, tem uma leveza, Antônio. Como é que um artista precisava dar o nome dele? Já que temos aqui do Afonso Lopes, mas não tem... Não, aí eu não tenho... Aí não tem o nome, Não tem o nome, inclusive, porque eu adquiri essa peça numa feira de antiguidades. Numa feira de antiguidades. Aquelas feiras de rua, né? Sei. Mas não é lindo isso? Um material tão pesado... Transmitir tanta leveza, né? Transmitir tanta leveza, né? Pelo traço, pelas mãos, E outra, transmitir a ideia de movimento. É algo parado, né? É algo que está aqui estático, mas que dá uma ideia de movimento. A qualquer momento é como se essa bailarina ganhasse respiração e percorresse. E por que o balé te encanta tanto, hein, Antônio? As artes, de uma forma geral, me encantam muito. O que elas te tiram do real? Eu estou me lembrando aqui do poeta Ferreira Goulart, que diz: a arte existe porque a vida não basta. Eu concordo com ele em gênero, número e grau. A música é fantástica, a pintura... todas as manifestações artísticas eu sou muito, vamos dizer assim, apreciador. Mas o que? Ela te tira do... Essas artes têm a capacidade de abduzir você para uma outra dimensão. Outra dimensão. Outro tipo de produção de saber, é isso? Não só a produção de saber, mas te tira, vamos dizer assim, da monotonia da vida cotidiana. Ordinária. Da vida ordinária. Você vai para o extraordinário. Exatamente. Tem ir para um teatro, eu acho uma coisa fantástica. Assistir um filme também, eu acho... É como eu disse, eu sou apreciador de todas as formas artísticas. E isso está, digamos, expresso também no que se chama de grade curricular, enfim, no que você chamou de atividades extracurriculares, culturais no colégio, como educador. Quer dizer, esse seu gosto é atravessado também por essa proposta de juntar educação e cultura? Essa proposta, na realidade, ela vem do meu pai, que era poeta, e nós temos um festival de poesia, temos um festival de dança dentro da escola. Dentro da escola. Dentro da escola. E com bastante sucesso há muitos anos isso aí, né? É uma coisa que vem... E você acha que, como educador, qual seria a repercussão no alunado? Um alunado mais aberto à cultura, mais aberto não só, digamos, a estrutura formal da educação, mas essa educação informal. Essa educação informal, eu acho que ela até desperta o desejo do aluno de conhecer, né? Você tem uma biblioteca que desperta o desejo de ler. Não é em 100% dos alunos, mas num grande número de alunos, né? Independentemente do aluno ser ou não ser poeta, ser ou não ser bailarino. Lógico que não, é como cidadão, não é? É. Como cidadão. É verdade, é verdade. Você pode... A gente fica, às vezes, imaginando que o colégio não deve ter esse tipo de atividade, porque ele não é um formador, digamos, de um profissional desta área. Digamos, um pai que possa dizer: o meu filho vai ser... Está interessado em matemática, em engenharia, mas não importa, ele é um cidadão... interessado em matemática e ciências, aberto, né? A ciência, as artes. Nós damos assim o maior incentivo a isso. Tanto que ano passado, né, nós tivemos um aluno que nós fomos levá-lo à Armênia para concorrer na Olimpíada Internacional de Biologia. E foi o primeiro lugar do Brasil, entre 100 e tantos mil candidatos. Que coisa! Mas aí você me dá uma deixa ótima para a gente chamar o próximo segmento do programa com o próximo objeto que a gente pode colocar em pauta. Ele falou de um aluno do Ceará que tirou o primeiro lugar num concurso internacional e que foi para a Armênia, na área de...
na área de biologia. De biologia. Ele tirou o primeiro lugar no Brasil. Tirou no Brasil, assim. Ele foi é o melhor do Brasil. Do Brasil. E foi para a Armênia receber... Não, ele foi para a Armênia concorrer na Internacional. Concorrer na Internacional, exatamente. Representando o Brasil. Representando o Brasil. O Ceará representando o Brasil no mundo, olha aí. Representando o Brasil para o mundo. E o nosso dialogador de hoje, Antônio Figueiras Lima Filho, nos trouxe como objeto para pautar o próximo segmento do programa Diálogo, um globo. Eu ensino como quem reza, com a alma genuflexa. É a famosíssima frase do poeta e educador Filgueiras Lima. E eu quero abrir de novo esse segmento aqui, a segunda parte do programa Diálogo, com esta frase, porque essa frase que está no título do livro do Juarez Leitão é sobre Filgueiras Lima. E está conosco hoje aqui como dialogador o filho do poeta Filgueiras Lima, também educador, empresário, o diretor-geral do Colégio Lourenço Filho, que é o Antônio Filgueiras Lima Filho. É com ele. E ele nos trouxe obras de arte. Olha aqui, que coisa linda. Ele nos trouxe obras de arte. Ele nos trouxe pintura, escultura e o livro sobre o pai dele, feito pelo o biógrafo e poeta da Academia Cearense de Letras, Juarez Leitão. Aliás, a Academia de Letras, que também foi uma associação a que pertenceu o nosso Filgueiras Lima. Mas agora, no segundo segmento do programa Diálogo, eu vou colocar em pauta outro objeto que ele me trouxe, o Mapa Mundi, com a palavra Antônio Filgueiras Lima Filho. Porque ele trouxe para pautar que tema, para dizer alguma coisa sobre, enfim. Eu acho que o globo mostra a diversidade que vivemos, né? Você sai de um lado para outro, as coisas são completamente diferentes. Um país para outro, às vezes tem diferenças enormes, né? Tem de continentes para outros. Então, você tem que ter a humildade de ver o globo e ver que, por mais que você saiba, ainda é muito pouco, né? O globo, eu acho que é um professor para a gente. E nos ensina o quanto a nossa ignorância é maior do que aquilo que nós sabemos, não é? Mas é enorme, infinitamente maior. E que as distâncias não são tão grandes. E você tem que aprender a respeitar a opinião dos outros. E as culturas, né? Com certeza. As culturas diferenciadas, né? Quanto mais você conhece uma cultura do outro, você vê a diferença que existe e como as pessoas têm que respeitar a escolha do outro. E interessante também, Antônio Filgueiras Lima, é que conhecendo o outro, conhecendo a cultura do outro, do que nós podemos chamar de diferente, embora haja convergências entre culturas, como a gente aprende sobre a nossa cultura também. Com certeza. Né? Quando eu me deparo com o Oriente, com uma outra cultura que eu não conheço, eu começo a fazer uma certa relação entre o meu modo de ser, a minha ética, a minha moral, com a moral do outro. E não dá para ser etnocêntrico, né? Não. Não dá para ser etnocêntrico, achar que o Brasil ou que a cultura de alguém é parâmetro, medida para todas as outras culturas. Eu acho que não é uma cultura melhor ou pior. Ou pior, exato. As culturas são diferentes. E os hábitos são diferentes, muito, né? muito. E tem outros significados. Você não pode... realmente a ignorância, no sentido mal da palavra, você querer ter como medida de todas as culturas a sua cultura. Por exemplo, achar que alguém... Mas é muito comum, né? É muito comum, não é? Dizer, mas que coisa feia. Não, não é feio. Na sua cultura pode ser feio, mas na outra cultura é absolutamente normal e bonito, né? Estou aqui me lembrando, por exemplo, na Rússia, onde os homens se beijam no rosto, não é? Beijos no rosto do outro, não é? Ou então o nariz dos esquimós, que um toca no nariz do outro, não é? A Rússia me E, no entanto, surpreendeu para a nossa muito, cultura né? é algo estranho, mas não temos que fazer esse julgamento.
havia um preconceito que você achava que tanto o alemão quanto o russo eram pessoas muito frias. Aham. E eu constatei que é o contrário. E às vezes o alemão também é muito associado a uma certa agressividade, a uma língua agressiva, que não é verdade. Não é verdade. A gente fez isso por causa do cinema, talvez do cinema americano, por causa da Segunda Guerra Mundial, Com do certeza. nazismo, É. né? E a gente associou a isso. Mas os alemães são afáveis, são... Muito não é? mais afáveis do que os franceses, por exemplo. Não é? É. E são afáveis, a língua alemã não é necessariamente uma língua agressiva de maneira nenhuma, é uma língua, inclusive que tem é uma língua cultural como a nossa em muitos aspectos, né? E tem uma musicalidade. Olha, cada língua tem a sua peculiaridade e a sua grandeza. E eu acho que outro tema que me enseja aqui falar como educador, que me traz um globo, é pensar, colocar aqui para você pensar conosco, Antônio Figueiras Lima, filho, que a educação de um determinado lugar é um ponto de vista para o mundo. Quer dizer, eu imagino que você, como educador, propugna pela ideia de que você está no Ceará, você precisa saber do seu lugar, da sua pertença territorial aqui, mas olhando o mundo, né? Com certeza. Olhando o mundo. O lugar onde você está é apenas um ponto de vista para olhar o mundo. Olhar ao seu redor, mas olhar a multiculturalidade. Uma das coisas que mais me surpreenderam no mundo foi que eu fui para a Armênia, né? Sim. E aí também fui à Geórgia, que fica a distância, vamos dizer, como Fortaleza, Mossoró. Sim. Aí a língua é diferente, a religião é diferente, a moeda é diferente. É tudo diferente. De 300 quilômetros de distância. Não tem, inclusive não tem uma interação muito grande entre um país e o outro. É bem separado mesmo. Me causou, assim, uma surpresa, porque todos faziam parte da União Soviética, né? Tanto Sim, a Armênia como a estavam Geórgia. todos na União Soviética. Depois houve a dissolução. Que é o local natal do Stalin, é Tbilisi, né? Uhum. Capital da Geórgia. Mas é muito diferente de Erevan, que é a capital da Armênia. Os costumes são diferentes. Uhum. Não é só... A cultura é diferente. E estavam todos... Muito próximos. Não, estavam todos formando a União Soviética. Soviética. Se rompeu com o Gorbachev, depois... e hoje está aí também, E hoje ainda resolvendo esse problema. A né? língua que eles falam entre si é russo, né? Porque todos estudavam russo na escola secundária. E veja, engraçado, um dos aspectos dessa culturalidade, dessa multiculturalidade, inclusive num determinado território, que é isso que o Antônio Figueiras está se referindo, é a sua religiosidade. Nós temos muita ligação com a Igreja Católica, né, aqui no Brasil, e estou vendo que ele trouxe um objeto que tem a ver tem tudo a ver com esse tema do catolicismo, mas estou me lembrando, já que ele está falando de Rússia, que na Rússia você tem uma igreja ortodoxa, um outro catolicismo, né? A Rússia tem uma igreja ortodoxa, a Geórgia tem outra igreja ortodoxa e a Armênia outra igreja ortodoxa. E nós temos, deixa eu ver, nós temos a Igreja Católica Romana, né? Romana. Da qual a grande figura é Maria, não é? Além de Jesus, claro, e de José. Que é a Nossa Senhora de Fátima. Que é Nossa Senhora de Fátima. Ele me trouxe Nossa Senhora de Fátima. E eu estou fazendo, então, aqui um paralelo entre o catolicismo de Roma e o catolicismo ortodoxo. Você podia falar sobre isso, já que você nos trouxe a Rússia para a mesa? É bem diferente as cerimônias religiosas, né? Mas tem uma coisa que é muito parecida. São todos cristãos, creem em Jesus Cristo, filho de Maria. Todas as 3 ortodoxas que eu conheci e o catolicismo romano respeitam esse dogma, né? E por que você nos trouxe Jesus e nos trouxe Maria? Por que nos trazer Maria, exatamente? E esta Maria, a de Fátima, que tem a ver, claro, com Portugal, não é? Tem com a ver, Fátima, né? Com a cidade de Fátima, né? Lá, a aparição lá. Em 1907, não? Eu não lembro o ano, não. Que é aquela aparição aos 3
aos 3 pastores, né? É. Jacinta, Francisco e Lúcia. Por né? que que eu escolhi? Pelas benesses que eu recebi dela. Ah, agora vamos ouvir. É. Que benesses, por que você trouxe? Não, por causa das benesses. De graças que eu consegui, pequenas graças que me proporcionaram ter uma vida, vamos dizer assim, melhor. Então você é um devoto de Nossa Senhora de Fátima, sim, sou. E há uma razão para essa... Como é que nasce uma fé em determinada figura do catolicismo? Eu acho que meus pais tinham essa fé, Você acha que é um processo também educacional com certeza. da casa, caseiro, da família? A família, ele traz não só a religião, que é muito comum, traz os hábitos alimentares, né? E a maneira de viver do povo, né? Pra você ter ideia, tem uma coisa que eu acho assim engraçado, né? A cidade de Miami, ela é repleta de imigrantes de Cuba, né? A sobremesa, vamos dizer, oficial de Miami é doce de goiaba com queijo branco. Porque veio de Cuba. Um hábito alimentar dos pais, né? Uhum. A cultura vem com a família que ensina você a comer, ensina você a sua religião. Por que que são tão católicos? Porque veio de Cuba, né? E aí eu estou fazendo aqui uma outra relação. Cadê o livro? Olha, eu estou com Nossa Senhora, é uma imagem, né, referente a Maria. E estou diante de um filho de um homem que disse que ensina como quem? Reza com a alma genuflexa. Ele, então, era um homem católico também. Muito, né? católico. E você herda do seu pai e da sua mãe essa devoção. Eu não sou tão, vamos dizer, eu não sou religioso como ele era. Uhum. O meu pai não tinha perigo de perder uma missa no domingo. E seguia religiosamente os preceitos do catolicismo. E hoje nós temos um catolicismo no Brasil, pela uma parte dele, não sei como é que eu chamaria, mais liberal, mais aberta. É muito estranho às vezes e ao mesmo tempo fascinante. Católicos que não são aqueles católicos ortodoxos, não no sentido russo, mas no sentido de não seguir alguns ritos, como, por exemplo, uma pessoa que se diz católica, mas que tem outras práticas de crença, por exemplo, na astrologia ou nos búzios, no Ifá, no Ifá. Eu tive um grande amigo... Na Umbanda, enfim, pessoas... Eu tive um grande amigo judeu que no dizia... espiritismo. Antônio, você é mais próximo de mim, mesmo sendo católico, do que os ortodoxos judeus. Um judeu disse isso a você? Foi. Antônio, você é mais próximo Eu sou de mais mim? próximo de você do que os judeus ortodoxos. A minha distância para os judeus ortodoxos é muito maior do que a minha para você. E por que você acha que ele disse isso? Porque o judeu ortodoxo é muito difícil aquilo ali. Começa até, inclusive, na alimentação, né? A alimentação, os hábitos, é um modo de vida... Uma ritualização, Uma respeito aos ritualização, ritos, né? Por exemplo, uma judia ortodoxa não namora tão próximo do noivo como nós estamos juntos aqui, né? A distância é maior. Sei lá, tantos metros de distância. Metros, nós não estamos falando aí de centímetros, né? Uhum. Tem uns hábitos muito... o ortodoxo é muito... Para não falar nos muçulmanos, que tem também hábitos que os dos ortodoxos são muito duros, né? Engraçado, porque a gente, quer dizer, não é só que refere, a religião não está afeta apenas aos ritos religiosos em si, das cerimônias, mas ela se estende na comunicação interpessoal, na societária, né? Nas relações amorosas, de afeto, enfim, é algo que vai para a moral e para a ética interpessoal. Ela não se circunscreve a um determinado espaço, a um determinado rito, né? A educação religiosa se expande em vários aspectos. Inclusive, claro, na educação, no ensino religioso e até nesse exemplo que você deu de uma relação entre homem e mulher, no afeto, no casamento. O muçulmano, pelo menos nos locais que eu conheci, que era a religião principal,
podem casar 4 vezes, né? Viver com ter 4 famílias, até às vezes vivendo no mesmo ambiente. É uma coisa, vamos dizer, que eles aceitam. Na nossa cultura ocidental é inaceitável, né? Na cultura indígena, por exemplo, em alguns aspectos, você tinha, né, casamentos com várias mulheres. Né? Os muçulmanos têm ainda 4, né? Em alguns aspectos, algumas nações indígenas. Mas olha, vamos ao objeto surpresa, mas antes do objeto surpresa, eu estou vendo que o Antônio Figueiras Lima, o bacharel em Direito, diretor do Colégio Lourenço Filho e educador, me trouxe um outro objeto que tem a ver também com o pai dele, porque eu estou reconhecendo daqui, o pai dele era poeta, né? Figueiras Lima, mas eu estou vendo que ele me trouxe ali uma imagem de um poeta que à primeira vista me pareceu Shakespeare, mas depois eu vi de frente, não, com esse olho assim, meio baixo, caído, isso é Camões, é Luís de Camões, porque trouxeste, toma aí, este poeta português, o maior de todos, o nosso Antônio, o nosso Luís de Camões. Diz-me lá. Foi um presente do meu pai. Do Figueiras Lima. E aí eu não li os Lusíadas todos. Os Lusíadas. Mas me foi cobrado algumas vezes ler. Eu li. Ele, né? Ele cobrava? Cobrava. Olha aqui, ele e o poeta, aqui, ó. O Figueiras Lima e o Camões. E ele cobrava? Dizendo o quê? Ele dizia assim, meu filho, você precisa aprender a ler. Aprender a ler. Aprender a ler não é o que a gente entende, não. É ler muitas coisas de literatura, né? Você tinha que ter conhecimento. Eu li a obra do Alencar, do Zé de Alencar, quase toda. O papai era fã do Zé de Alencar. Porque ele dava para eu ler, aí esperava assim 15 dias, mais ou menos. Meu filho, sabe aquela parte do livro tal? Aí falava uma passagem do livro que era uma cobrança indireta, mas era... Para saber se eu tinha lido mesmo, Você né? respondia ali. Ele me incentivava muito a leitura. E agora me ocorreu também fazer a mesma coisa que seu pai fazia. Fiquei me lembrando, você disse que não leu os Lusíadas. Realmente, o Lusíadas é uma saga, né? Belíssima. A gente só se li lembra algumas coisas do Lusíadas, né? A gente só lembra as armas e os... Barões assinalados pela Ocidental Praia Lusitana. Por mares nunca dantes navegados. Né? Enfim, a gente sabe alguns trechinhos do Lusíadas, mas muito pequenos dos Lusíadas. Mas aí eu estava querendo me lembrar de um outro, que é aquele poema, os sonetos, os poemas que não estão no Lusíadas, que é aquele poema lindo sobre o amor, que o amor é uma dor que dói sem... Eu não me lembro agora, tão lindo, né? O nosso poeta. Fala do poeta, vê se eu consigo aqui na internet encontrar o amor tão lindo, para encerrar o nosso encontro de hoje com este educador. Será que a gente encontra em Camões, amor? Vamos ver se encontra assim rapidamente. Aquele amor da Raquel, né? Hein? Aquele da Raquel é com ele, né? Passou 7 amor... anos. 7 anos. 7 anos. Ele labutou 7 anos. Jacó servia, mas não servia ao pai, servia a ela, não é? E depois passou mais 14, passou né? mais 14. E que trabalharia muito mais se a vida não fosse tão curta, né? É inesquecível aqui. Mas outro poema lindo do Camões é esse aqui. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. Que bonito, não? Hoje. Que poeta lindo. Mais de 500 anos depois, mais de 500 anos. Luís de Camões, Luís Vaz de Camões. Tantos poemas, eu recomendo, hein? A gente sabe aqui trechos dos Lusíadas. Citamos este do amor e você citou do 7 anos, Jacó, não sei o quê, servia.
mas não servia para Lia, porque ele queria casar com Lia, mas deram a ele Raquel. Exatamente. Não foi isso? Aí ele pediu, o pai pede que ele trabalhe mais 7 anos. E ele disse que trabalharia muito mais para ter o direito de casar com... E se a vida não fosse tão curta, né? Para tão grande amor. É. Né? Se a vida não fosse tão curta para tão grande amor. Luiz Vaz de Camões. Hoje é o dia da gente homenagear os poetas Filgueiras Lima e... Cadê ele? Cadê ele? O Camões. O nosso Camões. O nosso Vaz de Camões. Nosso Vaz de Camões. Muito bem. Vamos agora ao objeto surpresa. Eu trouxe um para você. Não, eu quero abrir o seu. Eu quero que você abra o meu. O meu objeto surpresa que está aqui nesse envelope. E eu vou abrir o seu. Mas eu queria primeiro abrir o seu, sem que você abrisse o meu. Perfeitamente. Porque eu quero ver primeiro o que você me trouxe, né? A primazia que é sua, o nosso convidado Antônio Filgueiras Lima Filho, o educador, o bacharel em Direito. E o nosso dialogador de hoje me trouxe, estou reconhecendo, parece que é uma outra obra de arte. Não. Não? Não Chave, como diz o outro. É um urso. É um urso? É um urso. É um urso branco. Por que será que Antônio Filgueiras Lima me trouxe como objeto de surpresa um urso? É o símbolo da escola que eu estudei nos Estados Unidos. É o Polar Bear. É o urso polar. O urso polar. Era o símbolo da escola. E por que você trouxe? Para lembrar o quê? Qual é o sentido do urso polar? Qual é o sentido de você estudar fora? Enfim, por que você me trouxe, podendo ter trazido tantos outros objetos, me trouxe exatamente este? Esse ano que eu passei estudando foi um ano que me abriu 1000 horizontes na vida. Naquele tempo, as pessoas que falavam outra língua era um número pequeno em Fortaleza inglês. Nós estamos falando aí de mais de 50 anos atrás. Quem não tinha tido contato com o pessoal na época da guerra, pouca gente falava inglês. Hoje o Brasil ainda é um dos países que menos se fala inglês no mundo. Não sei se você sabia disso. Mas naquela época era um diferencial positivo muito grande aprender a ficar fluente em inglês. E esse ano aí foi isso aí que eu ganhei nesse ano. Isso é 1967. 67. Eu fiquei fluente em inglês. Quando eu estava começando a estudar do Lourenço Filho, você tinha ido para os Estados Unidos, então. Não é? Você então tinha um jovem? Eu fiz 18 anos nos Estados Unidos. Você tinha 18 anos? Fiz 18 anos lá. Fez do ano lá. Então você saiu daqui com 17 anos. E aí é que você aprende a respeitar a cultura dos outros. Você aprende a respeitar os hábitos dos outros, porque você se torna filho de uma família. Daqueles intercâmbios, sim. Dos intercâmbios, e você tem que se adaptar a isso. A família não se adapta a você, você se adapta à família. Foi a primeira vez que eu comi na vida um sanduíche de amendoim com banana. Que é uma sanduíche clássica da região. Não gostava, não gosto, mas comi. Porque estava em respeito à sua família adotiva, digamos assim, por aquele período. Exatamente. Por aquele período. Olha, você me trouxe algo relacionado à sua vida escolar. E eu trouxe também, inclusive com um objeto, você vai abrindo e vai surgir uma música que tem tudo a ver com você e tudo a ver com o objeto que eu trouxe para você. Por gentileza, qual é a música? Olha aí. Ilumina o nosso afã pelo Ceará do futuro, pelo Brasil de amanhã. É chegado o momento da luta, mocidade vibrante e viril, esse brado de angústia se escuta. Vinde, jovem, salvar o Brasil. Olha o que eu trouxe. Ideal grandioso e puro. Deixa eu explicar. É o hino do estudante cearense. E quem fez a letra? Meu pai. O teu pai. O nosso poeta Filgueiras Lima.
E olha o que eu trouxe. Eu trouxe uma cartilha, né, de ABC e trouxe algo que é comovente. Olha aqui, deixa eu mostrar. Eu vi. Tira daí. É o meu livro de alfabetização. Olha aí. Dever de casa. É o dever de casa. Meu livro não, meu caderno. Deixa eu mostrar para as pessoas. É loucura, que loucura. Eu digo, eu vou levar para ele algo que tem a ver com a minha educação primária. Olha aqui, ainda tirei regular. Dever de casa, 1900 e lá vai, dos anos 60. E eu pinto, olha aqui as tarefas. Pinte de azul o dado que é menor e de vermelho o que são iguais. Aí eu tinha que pintar, não é? Continue o exercício. E eu trouxe o meu primeiro caderno de alfabetização primária, chamado, que tem a ver, portanto, com a minha vida. E trouxe o hino, olha, Ricardo Guilherme, olha a minha assinatura, Ricardo Guilherme, isso no começo dos anos 60, Vieira dos Santos, olha aqui. E eu trouxe isso para lembrar da educação e para lembrar que eu cantava esse hino com letra de Filgueiras Lima Maestro e música Silva de Novo. Maestro Euclides Silva Novo. Vamos de novo? Ideal grandioso e puro ilumina o nosso afã. Sabe cantar? Pelo Ceará do futuro, pelo Brasil de amanhã. Pelo Brasil de amanhã é chegado o momento da luta, mocidade vibrante e viril, este brado de angústia... Não é angústia, não. De angústia, não. De jovem salvar o Brasil. Isso é dele. São os versos de Filgueiras Lima. Gostou da surpresa? Gostei. Eu fiquei pensando, o que é que me une assim, que faz uma conexão tão profunda de emoção com o dialogador Antônio Filgueiras Lima? E aí me lembrei, os meus caderninhos de alfabetização, porque Antônio Filgueiras Lima, o Filgueiras Lima, pai, era um educador, tão ligado à educação primária, né, educação fundamental hoje chamada, e a outra ligação, o hino que eu cantava, que eu aprendi, que você vê que eu sei cantar. É verdade. Só enganchei um pouquinho naquela palavra que você também não sabe qual é. Não. Né? Ideal, grandioso e puro, que ilumina o nosso afã, pelo Ceará do futuro, pelo Brasil de amanhã. É chegado o momento da luta, mocidade... Vim de jovem. Não, é chegado o momento da luta, mocidade, vibrante e viril, este brado... De angústia se escuta. É de angústia mesmo, de angústias e lutas, não? Não, de angústia se escuta. De angústia se escuta. Este brado, ele vai dizer daqui a pouco qual é o brado. Este brado de angústia se escuta. Qual é o brado? Vinde jovem salvar o Brasil. Que lindo! Nossa homenagem, então, a Filgueiras Lima e o nosso muito obrigado ao seu filho, ao também educador, Filgueiras Lima Filho. E existe também agora o Antônio Filgueiras Lima Neto. Esse é meu filho, pois lá é diretor. Existe um outro agora, filho de um filho meu também, que não é bisneto, mas voltou a ser Antônio Filgueiras Lima. Esse tem 2 aninhos. E é Antônio Filgueiras Lima? É, Antônio Filgueiras Lima. Bisneto, se for Seria o caso. O caso de ser bisneto, mas não é. Olha, então, Isel, eu agradeço a sua presença e emocionado mesmo, me lembro. Olha aqui, como é que a gente não se emociona? Um caderninho do tempo em que eu era estudante, aprendendo a escrever o meu nome e uma cartilha de ABC. Por quê? Porque Lourenço Filho e Filgueiras Lima, que estão aqui, não é, presentes aqui, trazidos aqui pelo tema, são 2 educadores ligados exatamente à educação básica, à educação hoje chamada educação fundamental, à educação infantil, não é? E que continua desde 1938, quando foi criado o colégio que hoje é dirigido pelo nosso dialogador. Aqui agradeço a presença. Na próxima semana a gente volta com a nossa logomarca, ó, diálogo.